Olá a todos, bem-vindos a mais um A Conversa Com, do nosso canal de YouTube Discos World, associado ao nosso grupo de Facebook Discos World. Hoje vamos atravessar o Atlântico, vamos novamente até ao Brasil e vamos conhecer o professor Manuel Vasquez, um professor universitário com vasta experiência em nutrição e reprodução de vários tipos de peixe, incluindo o disco. Nada nem ninguém melhor do que ele para se apresentar. Vamos a isso. Olá, Manuel, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouco do trabalho que a gente faz com peixes na universidade, principalmente com os ornamentais, e que a gente tem o acaradisco como o principal peixe do laboratório, né? É o único peixe que realmente mora no laboratório. Ele está lá o tempo todo. Ok. Temos ali entre 30 e 50 casais permanentemente no laboratório. Ok, Manuel, diz-me uma coisa, para quem não te conhece, fala-nos um pouco de ti, quem és, o que é que fazes e qual é que é a tua experiência em aquariofilia e, neste caso, com os discos, que é aquilo que nós temos mais interesse. Bom, sou professor aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense. A gente está no estado do Rio de Janeiro, a uns 300 quilômetros ao norte da capital do estado, né, que é a cidade, acho que talvez seja a cidade do Brasil mais conhecida. E é uma região quente. Essa universidade é uma universidade nova, focada em pesquisa, e aqui a gente trabalha com nutrição e reprodução. Agora mesmo, hoje de manhã, eu estava trabalhando com alguns experimentos com nutrição de peixes, inclusive com acaradisco. Então, a gente trabalha o acaradisco com os alunos de mestrado, doutorado, temos muitos trabalhos. E em relação à aquariofilia, é algo que eu comecei, eu acho que quase todo mundo, né, começa na infância. Então, ali pelos 11 anos de idade, isso lá em 1979, eu comecei primeiro eu tive um aquário ornamental, aquele aquário com um átomo que ficava rodando, né, uma coisa Sim, extremamente... Eu acho que todo mundo tem uma foto dessa de sim. infância, né? Então, tinha aquele átomo, aquela conchinha que abre e fecha, aquelas coisas, com um aquário que era um aquário de borda de alumínio, já era um aquário moderno para a época, mas muito mal vedado, e ele vazou, e ao invés de me desestimular, eu comecei a ficar interessado em fazer meus aquários. Aí, no ano seguinte, eu já estava fazendo meus aquários. Eu lembro que ali, com 13 anos de idade, eu pedi de presente uma furadeira, porque aí eu precisava fazer as Os furos. estantes. E aí comecei a produzir guppy, vendia guppy até entrar na faculdade, fui fazer faculdade em outro estado, e aí na faculdade continuei trabalhando com peixe, mas dentro da universidade, em pesquisas e coisas assim. E, além disso, tenho uma produção pequena de discos em parceria com um colega, então a gente Ok. faz esse trabalho tanto de pesquisa como algum trabalho de produção, e são 40 anos brincando com isso, 40 e poucos anos já. Sim. Diz-me uma coisa, Manuel, qual é que é a área que tu ensinas, tu lecionas? Como é que se chama? Na graduação, eu dou a área de apicultura geral, eu falo tanto de piscicultura, que é a criação de peixes, como a parte dos ornamentais, a parte de ostras, mexilhões, vieiras, camarões, né, os gambas para vocês. E na pós-graduação é que é um pouco mais específico. Aí na pós-graduação eu trabalho mais com a parte de nutrição de peixes, tem um colega da área de reprodução, mas a gente faz muitos trabalhos juntos, e tem uma disciplina que é bastante interessante, que os alunos procuram, que é o peixe ornamental como modelo biológico. Então, a gente mostra para os alunos que querem fazer pesquisas com robalo, com tambaqui, com peixes grandes, que algumas pesquisas com peixes menores são interessantes, e se a gente pode fazer com peixe menor, vamos fazer com peixe ornamental, né? Que aí ela já serve, o resultado já serve para o produtor de peixes ornamentais. E aí a gente tem uma linha já há bastante tempo, já publicamos muitos trabalhos com a caradis, com a carabandeira, agora estamos com muito flower-horn no laboratório, também com alguns trabalhos, e é por aí que a gente faz. Ok. Olha, Manuel, qual é que é a tua opinião sobre a alimentação viva? Como, por exemplo, artémia, minhoca, larva de besouro de amendoim e bloodworms.
muito se fala dos fatores negativos, principalmente com a alimentação com bloodworms, por poder trazer patogénicos. O que é que tu achas? Olha, toda a alimentação ela é algo que a gente tem que ter cuidado, inclusive a alimentação seca, né? Mas na ração, uma ração de boa marca, a gente sabe que é um produto de ótima qualidade, é só armazenar bem. E a gente tem uma ideia do que tem ali dentro, a gente confia na fábrica. Eu acho que essa é a diferença para a alimentação viva. A alimentação viva que eu adquiro e eu não tenho uma noção de como ela foi produzida, por exemplo, o Bloodworms. O Bloodworms, o Tubifex, geralmente eles são cultivados em ambiente muito rico em matéria orgânica, geralmente exposto a aves, aves selvagens ou até aves domésticas, e aí uma série de patógenos conseguem fechar o ciclo. Mas, independente disso, o pessoal fala muito do mixobolos, mas, independente disso, a carga bacteriana é muito alta, porque o ambiente é muito rico em nutrientes, então você tem muita bactéria, muito vírus, é um risco. Agora, um alimento vivo que foi cultivado sem contato com aves selvagens, sem contatos com outros animais, você já tem mais segurança, que é um pouco a questão da artêmia. Desses selvagens, a artêmia acaba sendo um pouco mais, bem mais segura que os outros, até pela questão da alta salinidade. São poucos os patógenos que sobrevivem ali, então a gente tem mais controle. Mas é sempre um risco. Olha, soube que gostas muito de usar medicamentos com base em gengibre, semente de mamão, pimenta vermelha, canela. Em que áreas é que estes se utiliza e como é que se doseia? Bom, essas substâncias, né, essas essências vegetais, como a gente chama, elas têm uma série de princípios ativos, né? Agora mesmo a gente está testando a essência de uma madeira que tem no Brasil, que é o jatobá, que é anti-inflamatório. Então, a gente colocando essas substâncias na ração, a gente está percebendo que o animal ele tem um desenvolvimento melhor, o seu sistema imunológico fica mais ativo, então o aparecimento de doenças é menor. Por exemplo, uma essência que a gente está usando na ração, que o pessoal já usa com disco na água, é a melaneuca, que mostrou até um bom resultado, mas muito dessas substâncias não é interessante usar continuamente. Então, não seria interessante para a indústria que fazer uma ração com melaneuca, uma ração com óleo de jatobá, porque a longo prazo o efeito vai diminuindo. É bom intercalar essas substâncias. O gengibre, como você falou, ele tem uma resposta muito boa, principalmente na sobrevivência dos filhotes. Isto são tudo coisas que utilizas ou são utilizadas para melhorar a qualidade de saúde do peixe, é isso? Desculpa, cortou o áudio. O que eu estava a perguntar era se estes alimentos naturais é tudo para melhorar a qualidade de vida dos peixes, evitando Sim. patógenos, etc., não? Sim, ele vai melhorar tanto a resistência do animal ao ambiente, né? Por exemplo, a tolerância dele aos girodáctilos, ao dactilogirus, que são parasitas que a gente sabe que é muito difícil eliminar. Né? Você falar que não tem no ambiente é muito difícil, mas vai permitir que o peixe tenha uma tolerância maior e acaba tendo um resultado melhor na reprodução também, porque a gente percebe que os animais reproduzem mais, o período de reprodução fica mais longo, o número de desovas, a sobrevivência das pós-larvas também, porque matrizes com menos carga parasitária, e elas vão ter menos carga parasitária, dão filhotes mais resistentes. Então, isso tudo é muito importante. Ok. Olha, Manuel, muita gente utiliza spirulina, tanto em seco como na papa. Nós aqui dizemos papa, vocês dizem patê, né? A gente fala patê para peixe. Papa para a gente ou é de milho ou é para criança. Olha, contudo, há indícios de que não é muito apropriado porque ela acaba por se degradar, não sendo uma boa opção para usar nestas
duas opções, tanto em seca como na papa. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Olha, a espirulina, eu acho que ela tem três fatores que a gente tem que pensar na hora de responder. Primeiro, que ela tem muita proteína, né? E é um excesso de proteína, então, quando você oferece muita espirulina, é proteína demais para o peixe, mas é óbvio que você pode oferecer em doses menores, mas então tem que ter cuidado com esse aspecto. Segundo aspecto é que ela é um pó muito fino. Então, eu vejo muita gente colocando a espirulina misturada com água na ração e deixando a ração secar, ou mesmo no patê, na papa. Só que quando você joga na água, se o patê não tiver muito bem feito, não tiver com aglutinante, essa espirulina acaba indo para o filtro, né? Indo para a água e da água para o filtro. E rapidamente ela se transforma em amônia, né? Ela vai degradar, ela não tem uma parede celular espessa, ela não tem parede celular, na verdade, então rapidamente ela se degrada e você acaba contaminando. Eu acho que o ideal da espirulina é as pessoas usarem pequena quantidade no patê, realmente bem pequena a quantidade, pensando nela não tanto como nutriente, mas como um pigmentante, não como a fonte de proteína, mas como fonte de pigmento. E outra alternativa interessante, voltando lá na história do alimento vivo, por exemplo, tem gente que tem uma cultura de dáfnia dentro de casa, uma cultura de artêmia. Utilizar ela para fazer o que a gente chama de bioencapsular. Você pega a artêmia ou pega a dáfnia, alimenta com um pouquinho de espirulina, meia hora depois você alimenta os peixes, que é uma forma do peixe comer o organismo vivo com a espirulina. Espirulina, ok. Muito bom. Olha, Manuel, qual é a sua opinião de se efetuar TPAs com parâmetros muito diferentes dos que estão no aquário, tanto a nível de pH como de temperatura? Isto de forma constante, não é fazer-se uma vez de vez em quando, é fazendo todas as semanas com pHs completamente diferentes e temperaturas completamente diferentes. Olha, é uma forma de estressar o peixe. A verdade é essa, né? Por incrível que pareça, apesar da temperatura ser algo que chama muito atenção no disco, né? A gente sabe na temperatura mais baixa ele vai adoecer, o choque de temperatura é uma coisa que a gente está muito acostumado. Mas para disco, a temperatura alta é mais problemática do que a baixa na hora do choque, porque quando você tem uma temperatura alta, ele começa a eliminar muita amônia, né? Então isso é um problema sério. E outro aspecto é o pH. O pH é um problema seríssimo, né? Se a gente está falando de uma TPA, que você joga esse pH para cima, para um pH mais alcalino, bruscamente, né? Lembrando que você tem amônia, você passa a ter amônia ionizada, NH4, Sim. que é muito mais tóxica, né? E, de qualquer forma, qualquer variação de pH causa uma profunda variação no metabolismo do peixe. O pH não interfere só na amônia. Por exemplo, aqui na nossa região, que é a região sudeste do Brasil, os nossos solos têm muito alumínio, que não é um problema na Europa, mas o alumínio é tóxico, né? E se eu tenho uma água muito ácida nessa região e eu faço a TPA, eu estou colocando muito alumínio solúvel na água. Então, essa variação brusca de pH, ela promove uma variação de solubilidade de uma série de íons e o peixe ele tem que se readaptar. Isso significa estresse, significa gasto de energia. É óbvio que com o tempo se você reproduz peixe, você vai tendo ali os animais que toleram aquilo, porque os que não toleram morreram, né? Você vai tendo animais mais resistentes. Eu só não vejo uma vantagem disso. Eu acho que não custa nada você trabalhar a sua água antes de usar. Claro. Acho que ficou bastante claro. Olha, Manuel, quais os procedimentos corretos para o bom crescimento de uma cria de disco? Olha, eu acho que na cria de disco a gente tem que ter em mente três fatores, né? Primeiro, eu preciso ter uma boa qualidade de água, né? O filhote de disco, principalmente ali até ele chegar a 2,5 cm, 3 centímetros, que é quando ele tem um bom recobrimento de escamas, ele é muito susceptível
a essa variação de pH, de amônia, né, porque passa pela pele. Então, você tem um animal muito susceptível. Então, você tem que ter uma ótima qualidade de água e um bom manejo sanitário, ou seja, tirar as fezes. É muito comum a pessoa ter um SAMP e achar que o SAMP vai funcionar durante 3 meses, 4 meses, e só troca o acrilon, o perlon, não sei como você chama, e não é bem assim, né? A água vai perdendo qualidade. Então, é importante a qualidade. Ou, por outro lado, é importante alimentar o peixe bem, com boa quantidade e alta frequência. Porque o disco, eu não sei se você já reparou, mas os filhotes de discos que ainda estão nos pais, eles já brigam por espaço. Eles não deixam os pequenos comer muco, né? E quando ele vai para o aquário, quando você separa dos pais, o comportamento é o mesmo. Então, você acaba tendo peixes pequenos, peixes acuados, e é um pouco como as crianças numa creche. As crianças não precisam brigar o tempo todo, mas aquelas crianças que são mais fracas, elas já vão ficando mais tímidas. E as crianças mais fortes vão tendo a oportunidade, porque também se brigar o tempo todo gasta muita energia. Sim. Então, estabeleceu a dominância no cardume, só os dominantes comem primeiro. Então, é importante uma boa distribuição da ração em vários períodos. A gente vê muito aqui no Brasil, porque o criador muitas vezes tem outra profissão, ele só alimenta os filhotes 1 ou 2 vezes por dia e joga uma grande quantidade. Só os maiores comem, né? Então, isso acaba sendo um problema sério. E, mesmo assim, a gente tem um crescimento heterogêneo. Então, também uma outra coisa importante é você separando os filhotes mais novos, né, os filhotes que não crescem, os menores, que a gente aqui chama de encruados, o que não cresce. Então, a gente vai separando esses filhotes para dar oportunidade de crescimento. Tem gente que pensa assim, mas na natureza ele não sobrevive. Também na natureza um disco albino não sobrevive, mas me interessa ter um disco albino. Sim, claro. E esses filhotes tímidos, muitas vezes são filhotes de alta consanguinidade, por exemplo, Blue Diamonds, que a gente não pode sair cruzando com qualquer linhagem. Então, se você tem ali filhotes mais consanguíneos, uma parte vai realmente ter um crescimento lento. Então, isso é muito importante. E sempre ficar de olho no comportamento, né? Qualquer sinal de filhote se esfregando, filhote que não come, hiperventilando, né? Abrindo e fechando a boca com muita frequência, você tem que trabalhar essa carga parasitária, seja com permanganato, formol, aí depende um pouco da experiência do produtor. Ok. Olha, Manuel, sabemos que a prevenção é menos custosa do que o tratamento. Dito isso, qual a sua opinião sobre o uso da nutrição de forma a promover a saúde? Olha, realmente é o melhor que a gente faz, né? Porque você economiza com os medicamentos, né? Existem alguns medicamentos que é um pouco mais difícil a gente ter algo na nutrição que resolva. Por exemplo, quando a gente fala de parasitas de brânquia, parasitas externos, né, é um pouco mais difícil, mas esses parasitas promovem uma reação inflamatória. Então, se eu uso uma substância imunoestimulante, uma substância que reduz essa reação inflamatória, eu vou ter um peixe mais saudável, um peixe que eu vou precisar utilizar menos medicamentos. Por exemplo, na universidade, a gente tem alguns trabalhos utilizando ivermectina, que é um antiparasitário bastante potente. Funciona muito bem, mas à medida que você vai usando repetidamente, você vai vendo que o peixe vai ficando com algumas sequelas, né? Então, não é bom. O próprio formol, ele danifica um pouco as brânquias. Então, se a gente fica só utilizando essas substâncias, a gente vai ter perda de peixe. Se a gente consegue, com a nutrição, não eliminar, mas usar menos esses tratamentos, principalmente antibióticos, isso vai ser muito melhor. Cada vez que você utiliza um antibiótico na água, você acabou com o seu SAMP. Sim. Você agora tem um outro problema, que você vai ter amônia sobrando no aquário, você precisa ter outra biologia, outra nitrosomona, nitrobacter, florescendo ali, porque o antibiótico matou uma boa parte delas. Ok. Olha, qual é a importância da utilização de pré-bióticos e probióticos? Olha, tanto os pré-bióticos quanto os probióticos, ou seja, tanto as substâncias
que estimulam a flora intestinal, quanto a nova flora intestinal que a gente pode dar para o peixe, né? Porque a gente, por exemplo, existem os derivados da extração de açúcar, que são os beta-glucanos, que são substâncias que promovem no tubo digestivo, principalmente no intestino, um ambiente que favorece as bactérias lácticas, né? São os prebióticos, né? E os probióticos são as próprias bactérias. E aí é uma coisa interessante em peixe, porque como a indústria ela foca mais os vertebrados terrestres, principalmente aves e mamíferos, e são animais de sangue quente, animais pecilotérmicos, ou meotérmicos, desculpa, o que vai acontecer é que esses probióticos que eles usam geralmente são para animais com temperaturas mais altas, apesar de que o disco com 28 graus a gente consegue usar. Mas então os prebióticos acabam funcionando melhor a longo prazo nos peixes. A gente não precisa utilizar continuamente. E o ideal é que ele seja feito com uma flora do próprio peixe, que é o que já tem hoje na indústria de suínos, na indústria de aves. Eles pegam animais selvagens, cultivam a flora bacteriana que é própria para o animal, que é de boa qualidade, fazem a produção, como tem o nosso leite fermentado, né, com os lactobacillus casei shirota, que é um lactobacilo bom para humanos, eles têm para aves, para suínos, e ainda não chegou nesse nível nos peixes. Mas o pessoal tem utilizado com bastante sucesso algumas substâncias, né, que elas estão mais no sentido de melhorar a microbiota da água do que propriamente do intestino do peixe. Então, eles usam na água, mas aquilo acaba não tendo efeito no intestino. Então, são dois fatores diferentes. Existe cá em Portugal algumas rações, por exemplo, a Tropical tem o Pro Defense, não sei se tu conheces, que é à base de probióticos. Então, não sei se tens algum conhecimento das vantagens que isso poderá dar aos discos. Tem suas vantagens. Ainda, quando eu falo que elas deveriam usar probióticos próprios para peixes, não significa que elas não sejam boas. Elas são boas, mas no futuro elas serão ainda melhores quando forem mais específicas. Mas a gente tem que entender também que uma fábrica de ração, mesmo discos, que as rações são relativamente caras, mas se você pensar o volume que se consome em um ano de ração de disco no mundo inteiro, deve ser menos do que se consome de ração de cachorro em Lisboa, né? Obviamente. Então, Sim. Isso faz uma diferença na escala, isso faz uma diferença na pulverização das fábricas. E no investimento, né? No investimento, claro. Para se poder investir na elaboração dessa alimentação, tem que haver um retorno, né? Como em tudo. E os peixes ainda estão muito atrás dos cães, dos gatos, até de aves e entre outros. Olha, Manuel, tenho aqui outra pergunta para ti, que é, levando em consideração que é muito difícil manter um ambiente totalmente livre de parasitas, você acredita que grande parte dessa carga venha pela água ou pela introdução de novos animais que não foram devidamente quarentenados? Olha, o mais comum é a questão da introdução de novos animais, né? É muito raro a gente ter algum problema em termos de parasitas que venha pela água, é bastante raro. É óbvio que quando a gente fala assim, depende da fonte de água que a pessoa usa. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo usa uma água que vem de um riacho, um rio, um córrego, aí sim, pode ter. Nascentes, muito difícil. Poços artesianos, como a gente vê, às vezes a pessoa... Aqui no Brasil isso é comum. No meio da cidade, né, numa cidade pobre, que não tem um esgoto de boa qualidade, ele faz um poço. Né? O poço, às vezes, está muito próximo de um esgoto, que às vezes tem um vazamento, então você tem esse problema de contaminação. Mas quase sempre são dois tipos de animais que trazem os problemas, os parasitas, né? É o animal peixe e o animal homem, né? Porque também é muito comum, e isso quando eu levo os meus alunos nas produções, nas fazendas de produção de peixes ornamentais aqui, por mais que a gente fala, olha,
mão no bolso, mão cruzada, não bota a mão na água, eles não aguentam, eles botam a mão na água. E é muito comum, ainda mais quando a pessoa, o disco encanta muito, né? A pessoa está muito encantada, vai mostrar, aí pega o disco com a mão, aí o colega que produz disco bota a mão no aquário, pronto. Algumas bactérias, alguns patógenos que têm ovos de resistência, com certeza, então, ainda mais a gente que tem pelo no braço, é muito comum. Então, quando é uma piscicultura de larga escala, a gente sempre fala, olha, tem que lavar a rede, né, que passa de um tanque para outro, porque senão contamina, e fala para a pessoa que aqui no Brasil é quase impossível. Você tem que usar uma roupa de borracha e lavar, só que essa roupa esquenta muito. Aí o pessoal acaba não. Aí eu brinco com eles que eu falo que eles têm que depilar a perna, pelo menos, para reduzir o problema. Eles também não fazem e acabam contaminando. E aí é muito comum, porque a pessoa não percebe, mas ela passa um quadro, um pulsar e fala, mas eu lavei o pulsar, mas não lavou a mão, não lavou o braço. Então, geralmente é isso. É a introdução de peixes, que é o cavalo de Troia, né? Às vezes a gente ganha um peixe e fala, nossa, que presente. Aí depois você descobre que veio outro presente dentro. Olha, diz-me uma coisa, por exemplo, a introdução de qualquer tipo de peixe, imaginemos que temos um aquário com discos. Introduzir qualquer tipo de peixe pode destabilizar tudo. Sejam eles coridoras, lucarídeos, até guppy. Se eu quiser colocar um guppy lá dentro só porque sim, porque me apeteceu, poderá ser um risco, ou não? Olha, a regra é um pouco parecida com alguns experimentos que a gente faz de toxidez, né? A gente testa com um animal e fala assim, olha, tá ruim, porque o animal sofreu, o animal morreu. Mas tem animal mais sensível, menos sensível. Então, você consegue até definir o quão tóxico aquilo é. Com os peixes é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho um disco. O que eu vou colocar? Por exemplo, lá no laboratório eu tenho do lado do disco, eu tenho flowworm. Com parasitas intestinais, me preocupa, porque o flowworm é muito resistente. Mas com hexamita, não me preocupa, porque se o flowworm tiver uma hexamita, ele morre muito rápido. Ele adoece, talvez não morra, porque eu vá cuidar dele, mas rapidamente ele adoece e o disco não. O disco é bem mais resistente a ele em alguns aspectos. Se for uma bactéria, o flowworm é mais resistente. Então, depende do peixe. Eu vou introduzir com os meus discos um peixe que é mais sensível, não tem problema. Eu vou introduzir um peixe mais resistente, ele pode me enganar na quarentena. Se eu fizer aquela quarentena tradicional de ficar... bom, aí depende do aquarista. Tem aquarista que faz a quarentena de 40 minutos, né? Ele fica 40 minutos olhando para o peixe, aí ele não aguenta a ansiedade e solta. Mas se você faz aquela quarentena de 2, 3 semanas, ou 40 dias que seja, e o peixe é um peixe resistente, às vezes ele não apresenta nada, né? Ele parece normal, e aí você vai ver que ele tinha alguns parasitas intestinais, que eles tinham alguns... E o grande problema, às vezes, não é o parasita em si, né? É o fato do outro peixe seu nunca ter tido aquele parasita, não ter uma resistência, aí é o choque. Qual é a melhor forma para desparasitar um peixe que vai entrar no aquário? Olha, eu acho que a primeira coisa é você ficar de 2 a 3 dias observando o peixe. Eu não gosto dessa história de receber o peixe e, num primeiro momento, usar algum produto. Eu acho que não é necessário nos primeiros 2, 3 dias. Talvez até possa ser melhor se a gente pensar teoricamente, mas se você tem um peixe que está um pouco debilitado, você vai acabar matando o peixe. Eu acho que o interesse ali é salvar o peixe e não simplesmente selecionar. Né? Então, você, durante 2 ou 3 dias, apenas observa o peixe e aí você começa a disparar. A gente fala desparasitar, mas a gente nem sabe realmente se ele está. Mas, por exemplo, parasita de brânquia, provavelmente ele vai estar. Né? Então, o permanganato, o levamisol também, o praziquantel é outra substância que o pessoal tem utilizado com bastante sucesso. Na universidade, a gente usa muito permanganato, formol, triclofon, que tem um produto comercial no Brasil que é muito conhecido, que é o Neguvon. O triclofon é uma das poucas substâncias liberadas no Brasil para piscicultura de corte,
que é conhecido como Masotem, e tem também a ivermectina, que a gente falou, que a gente usa muito ivermectina e muito levamisol. O levamisol, apesar dele ser um antihelmíntico, ele é mais um imunoestimulante até do que um antihelmíntico. Agora, as pessoas têm que entender que entre um tratamento e outro, entre uma substância e outra que você vai usar, você tem que dar um descanso, porque o peixe só tem um fígado, né? E esse fígado é que vai processar isso tudo. Então, às vezes, o peixe morre, a pessoa pergunta para a gente, fala assim, olha, morreu de que doença? A gente fala, olha, morreu de excesso de medicamento, o peixe está intoxicado, né? Isso é muito comum. E aí eu vejo que as pessoas, para evitar intoxicação, eles continuam fazendo um tratamento sequencial e baixando a dose, mas aí não resolve. Então, você resolve um problema de cada vez. Vamos focar no parasita de branca. Vamos fazer um tratamento aqui com permanganato e formol. Deu alguns dias, vamos fazer um tratamento para os parasitas internos. E pronto. Aí resolve. Você vai acabar gastando aí nessa brincadeira uns 40, 50 dias para resolver o problema, mas você vai ter um peixe saudável. Ok. Olha, diante da escassez de materiais para a identificação de parasitas em peixes ornamentais, na tua opinião, quais são os mais comuns e como identificar no microscópio? Olha, aí a gente realmente tem dois problemas, né? Um está ligado até à questão da qualidade do microscópio. Às vezes a pessoa não consegue identificar porque ele tem um microscópio que não dá uma boa resolução, né? Então, ele não consegue... E as pessoas até confundem, né? Eu vejo na internet, às vezes alguém me faz uma pergunta, eu tenho um microscópio que aumenta 10.000 vezes, deve ser ótimo. Não, deve ser péssimo. Os microscópios bons só aumentam até 1.000 vezes. Até 1.000 vezes, 400 vezes, 1.000 vezes. Um microscópio que aumente 10.000 é mais do que um microscópio eletrônico. E provavelmente a pessoa não está falando em gastar perto de 1 milhão de euros para comprar um microscópio. Não deve ser esse. Então, deve ser um brinquedo que acaba ampliando muito a imagem, mas é como você tirar uma foto da Lua com o celular e tentar ampliar para ver uma cratera, vai ver um borrão, né? Então, isso dificulta bastante. Quando você tem um microscópio com uma resolução boa, os girodáctilos, o dactilogiros são muito fáceis de ver. Então, o que é interessante, né, é você conseguir fazer uma raspagem da brânquia que não mate o peixe, que não cause um dano, uma raspagem da pele também, do muco, que aí é o bastante para você analisar. Sinais muito evidentes, erosão de nadadeira, aí a gente está falando de bactérias. Aí você vai fazer um SOAB, né, que é tipo um cotonete, vai tirar aquelas bactérias, vai levar para um laboratório, não tem como ver no microscópio, você tem que fazer a cultura. Então, é um pouco isso, né? Você ter um bom microscópio para enxergar o que for possível, porque podem ser diversos, né? Aqui mesmo no Brasil a gente fala muito de gerodáctilo, dactilogirus, mas a gente tem uns 25, 30 parasitas muito comuns nas criações de peixes ornamentais, inclusive nas de disco. Tricodina é muito comum aqui, que é facilmente visível, né? Parece um pneu, né? Um disquinho com as presas no centro, muito fácil de ver. Então, e outra coisa importante é você ter um histórico da sua propriedade, do seu cultivo. Então, se você sabe que é comum o dactilogirus ou a tricodina e você vê um sintoma, você não precisa, às vezes, fazer a raspagem, porque o sintoma já é o bastante para você identificar, né? Mas é o que eu falo, algumas pessoas são muito ansiosas, né? O peixe esfregou no filtro, né? Se você tem aquele filtro de espuma, o peixe esfregou no filtro, ele está com parasita. Não, às vezes ele está só com vontade de esfregar no filtro, né? O peixe está prostrado, está mesmo, ou o peixe está quieto. Então, o que a gente sempre... também outro desespero é a respiração. O peixe está muito ofegante, mas ele está sozinho? Está ofegante sozinho, tem algo errado. Não, ele está com outros peixes que estão formando casal. Ele tem que estar ofegante mesmo, porque está uma briga aqui dentro por espaço, é normal, está todo mundo assim, né? Então, entender um pouco isso e ter mais calma, mais raciocínio analítico, né? E menos pressa de tratar. Eu acho que isso é muito importante. Ok. Olha, Manuel, tenho aqui algo que diz que já foi encontrado em alguns artigos que o muco proveniente dos pais tem um excelente aporte nutricional.
para o desenvolvimento da imunidade dos filhotes. Você acredita que a criação de peixe artificialmente compromete a imunidade desses peixes a longo prazo? Olha, o que a gente tem ali no muco, que não é só uma questão de resposta imune, a gente tem, por exemplo, o anticoagulante, né? Se você olhar o capilar, né? A artéria de um filhote de disco, você vai ver que as hemácias elas passam quase que apertadas, parece um tubo de Mentos, né? Duas hemácias já é uma trombose, se duas hemácias se juntam ali. Então, aquilo é importante. Então, o muco ele acaba servindo para uma série de situações, né? Não é só a imunidade. Em relação à imunidade, é uma forma de rapidamente o filhote adquirir imunidade, mas com o tempo ele vai adquirir, né? Com o tempo ele vai ter contatos. Se você é uma pessoa que tem um cuidado razoável com as matrizes, mas não consegue ter o mesmo cuidado com os filhotes, eu acho que você deve deixar os filhotes com os pais, para eles adquirirem imunidade. Então, é muito comum a pessoa, e isso não é uma crítica a ninguém, né? A gente observa até nos técnicos da área, né? Eles se encantam muito pela reprodução, acha que legal fazer reprodução natural, artificial, pelo início da larvicultura e depois não tem paciência de ver o peixe crescer, né? Então, ali, nesse crescimento, né, você precisa que o animal vá adquirindo imunidade. Se não for via pais, você vai ter que fazer as intervenções, porque vai ter o primeiro contato com alguns parasitas, com algumas bactérias, que ele ainda não tem imunidade e você não pode deixar aquilo acontecer naturalmente. Você vai ter que entrar com os fármacos, né, com os produtos químicos, para ir mantendo o peixe, para dar uma chance dele ganhar imunidade. É como a gente, né? Pessoas da nossa idade, você é mais novo que eu, mas pessoas da nossa idade estão com alguma bactéria, tomam um antibiótico e respondem bem. Pessoas muito velhas, o antibiótico não funciona? Não, é porque o antibiótico funciona para ajudar, ele não funciona sozinho. O nosso sistema imune tem que estar funcionando, então a gente vai ajudar o peixe, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Se você está pensando assim, nossa, mas e na hora que eu compro esse peixe e boto no meu aquário? Se a pessoa está te vendendo um filhote, é um problema. Você está vendendo um peixe maior, ele já adquiriu a imunidade. Então, eu acho que você não vai ter problema. Eu vejo problema para o produtor, porque ele fica escravo da criação de filhotes, né? Eles ficam de segunda a segunda, quase 24 horas, tomando conta dessas ninhadas. Isto era uma pergunta realmente de um produtor brasileiro que me tinha pedido para fazer essa questão. Olha, tem outra pergunta aqui que é: o uso de medicamentos em peixes que passam por tratamentos longos causa algum prejuízo ao sistema reprodutivo? Se sim, quais seriam esses medicamentos que fazem mal? Olha, alguns fazem mal diretamente, né? Por exemplo, a própria ivermectina que eu comentei, né? Porque o que vai acontecer, né? A gente tem dois processos. Tem um processo direto, que é afetar a reprodução em si, a produção de óvulos, de espermatozoides. Tem um processo indireto, dois processos indiretos, na verdade. Um é afetar o próprio fígado do animal, e o animal aí vai reproduzir menos. Não é um problema em relação aos ovários, os testículos, o problema é que o peixe como um todo acaba ficando intoxicado. E aí tem um outro problema, que é muito comum com os vermífugos, que é você ter uma desova logo após um tratamento e você vai observar que o número de filhotes que nascem com defeitos é muito grande. E se você for um produtor mais cuidadoso ou que olhe mais a desova, você também vai, porque o disco come os ovos, então às vezes a pessoa não percebe. Mas a mortalidade embrionária, a mortalidade antes de nascer, também é muito alta, que não é propriamente um problema reprodutivo, né? Já é um problema do que a gente fala da ontogenia. Mas os vermífugos têm esse problema, a ivermectina em especial, que isso é um risco dela. O que os produtores costumam fazer? Eles fazem os tratamentos separando os casais.
e deixa os casais, após o tratamento, aí pelo menos uns 60 dias sem reproduzir. Não resolve, porque como há um acúmulo no fígado e o vitelo vem do fígado, né? A vitelogenina vem do fígado, ela acaba carreando essas toxinas. É mais ou menos o problema que ocorre com pessoas quando emagrecem muito rapidamente. Tem aquelas toxinas que estão nos tecidos adiposos, e essas toxinas, então, saem do tecido e vão para a corrente sanguínea. Ali elas estão indo para o ovo. Tá. Então, esse é um problema. E tem um problema clássico, que é ligado aos antibióticos. Mas os antibióticos são poucos os que interferem. Alguns interferem na gametogênese, mas são poucos. É mais os vermífugos o problema. Ok. Olha, as rações formuladas para peixes ornamentais possuem tantas diferenças se comparadas com as oferecidas para os peixes de consumo humano, que vocês já dizem peixes de corte, né? Sim. Bom, Fábio, elas são diferentes, né? Em que aspecto que elas são diferentes? No primeiro aspecto é em relação aos pigmentos, que a gente sempre busca muito no disco. Quem vai comer um salmão, um robalo, um solha, né? Para vocês, que para nós é o linguado, não precisa do linguado ser colorido. A gente, inclusive, quer um filé claro, a não ser que seja o salmão. Então, elas não têm pigmentos, isso já é uma diferença. Mas ela tem uma diferença que nos preocupa com os ornamentais, principalmente os discos. Elas são feitas, basicamente, para engorda de peixe. Para um peixe que precisa crescer bem, estar saudável, mas ele precisa viver 6 meses, se a gente fala de tilápia, um ano e pouco, e não 10, 15 anos, como o acaradisco. Outra coisa é que eles são diferentes dos discos. Então, achar uma ração de peixes de corte ou de peixes para consumo humano que seja parecida com o que o disco precisa, não é muito fácil. Quando a gente usa chamadas rações para carnívoros, ou como vocês usam na Europa, aquelas rações para larvicultura de robalo, de solha, que são rações com alta proteína, elas quase não têm componentes vegetais, elas têm pouco, e o disco precisa de um pouco de vegetal na sua dieta, até para melhorar, para não ter aqueles problemas de prisão de ventre. Então, é interessante usar a ração de corte? É interessante porque ela é muito mais barata. Você pode usar, lá no laboratório a gente usa, mas é bom você alternar com o patê, a papa, alternar com as rações de disco. E aí a gente sempre fala, se você vai usar uma ração para corte, no patê, não faça um patê igual à ração, com muita proteína, já tem na ração. Faça um patê com bastante vegetais, com bastante pigmentos, para eles se complementarem. Ok. Olha, o que é que você acha do uso de papa? A papa é o vosso patê, para a engorda dos filhotes. Esse alimento, de alguma forma, também pode promover o crescimento dos parasitas? Olha, dos parasitas em si, não há perigo. Qual é o perigo com o patê, com a papa? Um dos perigos é ele ir para o filtro. A gente sabe que os filhotes, principalmente, bom, depende do que a gente chama de filhote, mas se os filhotes forem algo entre sair dos pais ali com 15, eu retiro dos pais com 15 dias, Ok. né? Com 15 a 60, 80 dias, nessa fase eles comem devagar, né? E a papa, ela não tem, a papa, o patê, não tem muitas vezes as substâncias que a gente usa na ração para impedir fungos, impedir a degradação. Então a gente tem dois problemas. Se você joga muito, né, ele começa a comer devagar, uma parte vai dissolvendo, vai para o filtro, é um problema. Outra parte é que ele acaba estragando na água, ele estraga rapidamente. Agora, se você usa uma quantidade pequena, logo depois você sifona, você não vai ter problemas. Qual que é o problema nutricional da gente utilizar? O filhote ele cresce muito rapidamente. Aqui a gente não percebe, mas um filhote de disco, quando a gente tira dos pais, tem em torno de 25 microgramas. Ou seja, você precisa de 40 filhotes para pesar 1 grama, né? É um peixe muito pequeno. Em pouco tempo, ele está pesando 2 gramas, 3 gramas. Isso é um crescimento de 80 vezes em peso. Então, ele precisa de muitos nutrientes. E no patê, muitas vezes você não consegue colocar todos os minerais, todas as vitaminas. Então, depende de que tipo de patê você está fazendo.
mas a gente sempre sugere para quem usa bastante patê, alternar com um pouco de ração, às vezes até botar um pouco de ração no próprio patê, é uma estratégia, né, para você garantir um mínimo de vitaminas e minerais. A artêmia, o náupliо de artêmia é bastante rico, né, mas se você vai realmente produzir peixe utilizando patê, né, e já é uma produção com interesse comercial ou com uma escala maior, adquira um conjunto de minerais e vitaminas para peixe, que são chamados premix. Você consegue, na maioria dos países, comprar fracionado. Sim, sim. Que o fracionado você compra 1 quilo, e 1 quilo dá para fazer um caminhão de patê. Né? Fazer muito patê com 1 quilo. Mas aquilo não estraga. Você vai desperdiçar, porque você vai usar aí durante 6 meses, 7 meses, vai manter na geladeira, compra fracionado com algumas pessoas, e aí você consegue fazer um patê, uma papa realmente de boa qualidade que o peixe possa comer continuamente. Mas então essa questão das vitaminas é muito importante e a questão de oferecer e sifonar uns 10, 15 minutos depois para não ir para o filtro e nem estragar. Ok. Olha, acha necessário a utilização de ferramentas para esterilizar a água e manter a mesma livre de organismos indesejáveis, como, por exemplo, o UV, o ozono, etc., ou simplesmente acha que o suficiente uma boa filtragem biológica e mecânica? Olha, eu diria que em 99,9% dos casos basta uma boa filtragem, né? E diria mais, a gente vai muito em importadores de peixe, atacadistas, né? Pessoas que recebem peixes do mundo inteiro. E às vezes a gente vê osmose reversa, filtros UV, uso de ozônio na água de entrada. E, na verdade, ele devia usar isso na água de saída, né? Porque ele pode ter um monte de patógenos, parasitas ali, e aquela água está indo para o ambiente, ela tinha que ser tratada para não contaminar o nosso ambiente, não contaminar os nossos peixes nativos. Na entrada, geralmente a gente está falando de uma água que passou por um tratamento de cloração, de decantação, floculação pela empresa pública ou privada que fornece água. E aí eu brinco com as pessoas, né? Se realmente precisa fazer tantos tratamentos na entrada, quais são os tratamentos que ele faz antes de beber a água, o dono dos peixes, né? E a gente é até menos resistente. Então, geralmente não precisa. Existem casos especiais, principalmente no disco, quando as pessoas, a gente vê isso muito no Brasil, a gente tem um litoral muito grande, vocês também, né? Proporcionalmente um litoral grande. Às vezes a pessoa está próxima do litoral e a água que ela recebe é uma água que a gente aqui fala água pesada, muito cálcio, muito magnésio, um pouco de sal. Aí é outra história, né? Aí é uma osmose reversa para retirar, ou ela usa de um poço artesiano, é comum também para baratear o custo, e esse poço não é tão bom. Aí, como não passa pela estação de tratamento, ele vai ter que fazer algum tratamento. Aí, desses tratamentos, eu acho que o melhor é o ozônio. Né? O ozônio é o mais interessante. A UV, ela é muito boa dentro de um sistema que, por acaso, você tenha, como é comum em alguns atacados de peixe, você tem vários lotes diferentes de peixe e vai cair tudo num SAMP. Né? Aí é interessante porque você pode ter uma contaminação cruzada para evitar isso. Mas dentro do cultivo, eu acho que o UV é mais para quem não quer ter algas do que para quem não quer ter bactérias. Ok. Manuel, vamos entrar nas últimas duas perguntas. Gostava de perguntar quais os protocolos básicos que um aquariofilista, um hobbyista, deve adotar, aliás, antes de comprar discos, sejam eles híbridos ou selvagens? Olha, bom, eu nem uso muito esse termo híbrido, né? Eu falo mais disco doméstico, né? Mas Doméstico, sim. é esse dos coloridos, das Sim, sim, variedades. sim. O que Já eu agora, percebo... já agora, Manuel, uma coisa. Tu acabaste por não me dizer. Tu na faculdade só tens os híbridos de cativeiro ou também tens selvagens? Olha, eu geralmente eu não tenho selvagens puros e não cruzo selvagens puros. Periodicamente eu recebo, esses dias recebi de um colega aqui, me fez até uma gentileza, me mandou 3 peixes, o Gabriel Bacen, né? Então eu pego esses peixes e já cruzo
com as linhagens. Eu tenho algumas linhagens que elas têm mais do que 40% de genes de selvagens, e eu vou mantendo essas linhagens, que eu uso elas com os turquesas, com os cobaltos, para dar uma melhor estrutura nos animais, um melhor formato, e raramente eu faço cruzamento entre selvagens, que eu acho que é uma coisa muito interessante. É uma questão de foco, né? O foco nas minhas pesquisas é diferente, mas é uma outra coisa que está crescendo, acho que não só no Brasil, em vários países, que são as pessoas que produzem selvagens em cativeiro, né? Cruzam selvagens. Eu acho que vai ser um outro mercado fantástico, vai ser muito bom. E aqui a gente tem 2 conhecidos aqui no Brasil que fazem um trabalho muito bom de reprodução. Então, como eu ia dizendo, nesses animais que vêm de criador, digamos assim, eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é comprar o peixe de alguém que seja, como a gente fala, renomado, né? Alguém que seja conhecido. É difícil você apenas olhar o peixe e saber se o peixe é bom, o peixe não é bom, se ele está com algum problema ou não. E quando você compra, pode ser de uma loja ou de um criador que é conhecido, a gente acaba descobrindo, né, pessoas que já compraram. Então, acho que isso é bastante importante. Comprar do criador, eu acho que é sempre a melhor opção quando a gente fala dos híbridos, né? Você ter uma ideia da estufa dele, as matrizes são bonitas, são saudáveis, o que ele tem? Ele tem filhotes de vários tamanhos, os filhotes estão gordinhos, estão bem, o aquário está limpinho, se não for bom, ele está enganando bem, né? Mas parece bom, então já é uma segurança. E outra questão, que aí é a vantagem do criador, é que o peixe não vem misturado, como às vezes a gente vê em lojas no Brasil, né? Que infelizmente a loja não tem um sistema de filtragem muito bom, ou não tem muitos sistemas, então a mesma água do disco é a água que está o Paulistinha, o Guppy, a Corridora, está tudo caindo no mesmo SAMP, o peixe já está lá uns dias, então já pode ter alguma contaminação ali. Entrando na propriedade, no aquário, na casa ou na estufa, é aquela quarentena que a gente já comentou. Então, você fazer uma quarentena. No caso dos selvagens, eu acho que aí é mais importante ainda a questão do renome, né? A gente observa que existem algumas pessoas que apenas capturam o peixe e muito rapidamente vendem, né? E a gente observa estruturas, né? Inclusive, tem uma empresa muito boa aqui no Brasil, que é de um português, né? A Santarém, né? Conheço a empresa, e outras também, que são muito boas, o Hudson, tem um pessoal que a gente vê que faz um trabalho bom, que eles capturam, eles aclimatam o peixe, eles fazem aquele peixe se acostumar a comer ração, o peixe fica um bom tempo, às vezes o peixe está na estufa 2, 3 meses, já passou por umas quarentenas, então você tem uma segurança. Eu acho que no selvagem a questão da procedência é ainda mais importante do que no híbrido. E, como eu falei, né, chegou a entender que não só você tem que fazer uma quarentena, mas você tem que adaptar o peixe ao seu sistema. Às vezes o seu sistema é muito diferente, a água tem um pH diferente, então tem que ter um pouco de paciência e adaptando o peixe. Se o peixe vem de um criador que usa água muito ácida e você usa água neutra ou até ligeiramente alcalina, não pode pegar o peixe e colocar. Você vai ter que preparar um aquário com a água mais próxima ao que ele está acostumado, e aí depois você vai adaptando ele lentamente e você vai ter sucesso. Ok. Olha, Manuel, vamos à última pergunta que já faço a muitos brasileiros, mas que já é da praxe. Qual é que é a tua opinião sobre a exploração dos rios da Amazónia, nomeadamente a captura dos peixes ornamentais? Olha, é um assunto espinhoso, né? Sempre depende de que lado que a gente vê a situação. A realidade do Brasil é que a gente tem um grande número de ribeirinhos, né, que é como a gente chama as pessoas que moram ali próximos aos rios, na Amazônia, e essas pessoas vivem disso. E, por incrível que pareça, né, a gente às vezes pensa que é algo recente, mas capturas de disco têm mais de 100 anos Sim. que captura disco na Amazônia para o comércio.
ali, desde 1930, você já tem bastante gente criando disco, tendo discos em aquários, né? Outros peixes também. Então, você tem toda uma estruturação econômica daquelas populações, e algumas populações são indígenas também, algumas tribos pescam peixes ornamentais. Então, você tem uma estruturação que depende desse negócio. E eu vejo que, recentemente, assim, nos últimos 15 anos, o impacto ambiental da pesca diminuiu muito. Então, na questão dos discos, hoje os discos são mais bem selecionados, os selvagens, não se pegam tantos discos quanto antes, procura-se pegar discos melhores, em parte porque você tem os híbridos no mercado também, né? Sim. Você tem as duas opções, então a gente vê que os selvagens estão sendo mais bem selecionados, os que não interessam voltam para o guio, o pessoal que pega cascudos pega unitariamente, mas você tem algumas espécies, como o cardinal, que as capturas ainda são em larga escala. Mas a tendência é que esse negócio mundial ele cresça mais na produção e o impacto ambiental ele acabe ficando mais reduzido, que a gente tenha cada vez menos dependência desses peixes para abastecer o mercado. Por exemplo, o Paraquerodon axeurude, né? O cardinal, que a Sim. gente chama os dois de neon aqui, né? Sim. O neon axeurude e o neon inese, aí dá uma confusão. Mas o neon verdadeiro, o cardinal, ainda é um peixe difícil de produzir, né? Você não vê a produção dele em larga escala e, de certa forma, ele é muito barato quando capturado na natureza. Bom, como exemplo, o neon inese, o Paraquerodon inese, aquele que tem a listra mais curta, Sim. esse peixe aqui no Brasil já é bastante produzido, então a gente encontra muito dele na loja vindo do cultivo. O que vem da captura, ele sempre vai ser interessante, porque ele traz material genético novo. Mas Sim. a captura, a tendência é que ela seja mais direcionada aos criadores, aos matrizeiros, do que propriamente aos aquaristas. E aí o impacto vai ficando mais reduzido. Agora, a gente sempre tem que lembrar, já virou cultura no Brasil, existem o Festival do Acaradisco e o Festival do Neon, como tem o Carnaval no Rio de Janeiro. Então, é uma questão cultural. Ok. Olha, Manuel, em meu nome e em nome do Disco Volt, queria-te agradecer imenso o ter aceito o convite. Foi excelente, foi uma entrevista excelente e que certamente ajudará muitas pessoas a perceber o que está por detrás de vários outros assuntos que nunca foram abordados nas temáticas do Disco Volt, principalmente a parte da nutrição. Foi um excelente contributo. Muito obrigado. Eu agradeço, foi um prazer a gente conversar, eu acompanho o canal, é um grande prazer contribuir com esse universo dos discos que é encantador. Obrigado, um abraço. Obrigado, Manuel. Grande abraço e vamos falando.